Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um eCast. Hoje eu tô aqui com um cara que é a segunda vez que ele tá vindo, tá? Que é o Kenneth Correia, e pela primeira vez eu vou fazer uma apresentação direito dele aqui, tá? Então o Kenneth, ele é diretor de estratégia na 80/20 Marketing, diretor de estratégia também na MedGuias, ele é professor de MBA na FGV, ele é palestrante internacional. Esse cara já fez mais de 150 palestras, incluindo aí um TEDx, né? Ele também é especialista em inovação e tecnologias emergentes, incluindo inteligência artificial, metaverso e dados, com mais de 15 anos de experiência em processo de marketing e tecnologia para empresas, líderes e em seus setores. Kenão, obrigado. Seja bem-vindo. Maravilha. Mais uma vez. Prazer estar aqui, Edson. A gente vai falar sobre marketing médico para quem não quer aparecer, né? E aí, cara, eu pensei em algumas coisas aqui para a gente já dar um start. Eu vejo que tem muito médico, cara, ainda hoje, ainda em 2025, que o cara tem meio que receio, né, de se expor nas redes sociais. Dá para construir, cara, uma presença digital eficaz, que funciona, que dá certo, sem mostrar o rosto? Cara, com certeza absoluta, né, Edson? Eu acho que é interessante a gente pensar que cada pessoa, que no fim do dia a gente chama de cliente, né? Quando a gente atende do ponto de vista de marketing, mas cada médico, cada profissional de saúde tem a sua personalidade, tem as coisas que ele gosta de fazer, tem as coisas que ele foi treinado para fazer e tem as coisas que ele está disposto a fazer. E uma das que a gente percebeu atuando nesse mercado, estamos próximos, eu até próximo demais, porque a minha esposa é médica, endocrinologista, né, cara? É que eu acho que você me ensinou muito bem que existe uma curva primeiro, de maturidade, né? Entender o consultório como um negócio. Entender que o paciente é um cliente que tem que ser captado. Entender que é necessário ter uma estratégia de marketing. Na hora de bolar a estratégia de marketing, saber que hoje o canal redes sociais, que é abastecido por conteúdos produzidos por seres humanos, identificados por um rosto, é uma estratégia efetiva, uma estratégia interessante. Agora, isso não quer dizer que tenha caminhos para a gente fazer isso sem necessariamente precisar aparecer. E aí eu escuto muito de vários médicos pelo Brasil um certo preconceito com as redes sociais, preconceito muitas vezes com os colegas que fazem conteúdo nas redes sociais. Acabou pegando aqui no Brasil a coisa do TikTok. E aí o médico diz, né? Olha, eu quero fazer marketing, mas eu não quero fazer dancinha no TikTok. Então, como é que a gente pode... Que caminho que dá para a gente encontrar? Cara, de primeira, a gente não pode esquecer, não pode ignorar esse titã que é Google, né? Existe hoje no Brasil cerca de 250 milhões de buscas. E aí vem um detalhe, Edson. Esse número está menor do que a última vez que eu tive aqui com você, né? Quando eu vim aqui a primeira vez, esse número eram 300 milhões. Hoje são 250 milhões de buscas todos os dias no Google no Brasil. Ah, cara, diminuiu. Não são só buscas na área de medicina, de saúde, mas são buscas como um todo. Diminuiu. Porque apareceu também um novo canal, ChatGPT, mas a gente vai falar dele daqui a pouco. Então, a primeira forma de você aparecer sem precisar botar a tua cara, sem precisar estar produzindo conteúdo de maneira frequente, ativa e gravando vídeo, como a gente está numa estrutura de estúdio agora, é melhorar o teu posicionamento no Google. Isso tem a ver com o posicionamento orgânico, que é aquele qual você não paga para aparecer, o qual você pode fazer através de técnicas de SEO, otimização para mecanismos de busca, e também o Google Meu Negócio, que alguns médicos chamam do mapinha, né? Que é quando a pessoa procurar pela sua especialidade, procurar pelo teu nome, aparece um resultado do mapa, a distância do endereço do teu consultório para o endereço que a pessoa está no momento em que ela fez a busca, tem o número do teu telefone, o endereço do teu site e o contato para ela agendar a consulta. Então, o Google é um primeiro canal importante. Além do Google, existem os diretórios. E aí eu tenho um conflito de interesse aqui, porque eu preciso falar da MedGuias, né? Hoje é o maior diretório brasileiro de informações médicas. No caso da MedGuias, é focado e restrito a profissionais especialistas. Então, a gente tem um rigor na seleção de quem são os médicos que podem aparecer ali. Mas, por exemplo, a MedGuias recebe cerca de 1 milhão de pessoas todos os meses procurando por profissionais especialistas nas suas áreas. Então, também é um local onde, uma vez que você tem o seu anúncio colocado nesses diretórios, você não precisa mais criar o seu conteúdo. Você pode, inclusive, nem colocar a tua foto, embora a gente recomende, porque no fim do dia o paciente gosta do contato com o ser humano do outro lado, é menos sobre a sua clínica e mais sobre o médico, embora alguns médicos querem distanciar isso. E aí,
além do Google, que tem aí essa presença orgânica, que tem essa presença dos diretórios, tem a presença no Google pago, né? O Google Ads, a compra dos anúncios direcionados para quem pesquisa pelas palavras-chave. Só fazer uma pergunta, cara. Faz quanto tempo que você mexe, que você usa Google Ads? Cara, desde a época que não chamava Google, né? Desde a época que era DoubleClick, cara. 2005. Uau, 20 anos, hein? 20 anos que eu fiz a minha primeira campanha comprando palavras-chave no resultado de busca do Google, cara. Mas... Então, há muito tempo. E a outra coisa legal de curiosidade é o SEO. Quando eu comecei também não se chamava SEO, não tinha nenhum nome para isso. Era a gente tentando hackear os... Até hoje ainda é, né? A gente tentando hackear os resultados do Google para posicionar organicamente. Então, acho que uma grande avenida para ser explorada para quem não quer produzir conteúdo, para quem não quer fazer dancinha no TikTok, para quem não quer aparecer é Google. Só que tem uma novidade. De novembro de 2022 para cá surgiu o ChatGPT. E aí eu vou falar em nome do ChatGPT, mas hoje também tem outras plataformas. Tem o DeepSeek, que é mais recente agora. Tem o Gemini, que é o ChatGPT do Google. Tem o Meta, que é a ChatGPT do WhatsApp. Então tem várias soluções, mas falando especificamente do ChatGPT, as ferramentas de IA generativa, inteligência artificial generativa. E a gente já tem registros, o Edson inclusive dividiu comigo alguns clientes da UI, que são clínicas, que são médicos, que quando você faz a pergunta para o ChatGPT de qual é o especialista tal da minha região, quem que pode me ajudar com o meu tratamento de câncer, o ChatGPT já traz respostas de profissionais de saúde. E aparecer no ChatGPT também não necessita uma criação de conteúdo de redes sociais. Eu ia te perguntar isso, e aí você já pega de gancho para falar mais sobre esse assunto, cara. Quando a gente começa a falar da parte de inteligência artificial, de IA, como que ela pode auxiliar o médico nessa questão de posicionamento, de ser encontrado na internet sem se expor, sem exposição? Você vai precisar, inevitavelmente, tanto o posicionamento no Google quanto o posicionamento do ChatGPT, eles são voltados, eles são construídos em cima de conteúdo. Então, mesmo que você não vá precisar fazer uma gravação, embora o vídeo ajude bastante, tá? O YouTube é uma plataforma que ajuda demais na indexação. Mas se você, porventura, tem pavor, não quer aparecer na câmera de jeito nenhum, o conteúdo em texto é um caminho muito viável. Então, você tem um conteúdo atemporal sobre a sua área de especialidade, sobre os tratamentos que você oferece, sobre as condições que você trata, dúvidas frequentes dos pacientes sobre aquelas condições. Esse seria quase que o beabá, assim, o ponto de entrada, o ponto de partida. E a gente está falando principalmente de conteúdo aí, você falou vídeo, mas a gente está falando também de conteúdo em texto, né? Texto, não, eu estou batendo forte na tecla do texto, viu, Edson? Então, ter esses textos atemporais é importantíssimo para ser a sua base para você ser encontrado pelo Google e ser encontrado pelo ChatGPT. Mas tem também os conteúdos temporais, são os conteúdos de atualizações, novidades da sua área, novos tratamentos, novos equipamentos, novos medicamentos, novos insumos, tem aquelas doenças, condições ou tratamentos que estão na moda, então os temas da moda. Mesmo que você não tenha um perfil ou uma abordagem de fazer o tratamento da moda, porque às vezes ele vai contra, inclusive, a própria medicina baseada em evidências, ainda assim você pode fazer o seu posicionamento sobre aquele assunto, né? Então, explorar bastante o conteúdo em texto é uma forma de estar presente sem necessariamente aparecer e mostrar o teu rosto. Acho que tem um ponto que ajuda a resumir bem também, cara, é que todas essas IAs, seja o ChatGPT, seja o DeepSeek, seja qual for, eles se nutrem, eles pegam essas informações dos blogs, dos textos. Estava vendo até uma live do Fábio Ricota esses tempos e ele falou exatamente isso. Falou, cara, ainda é muito importante você criar conteúdo em texto, criar conteúdo para os blogs, porque no final todas essas IAs, a maioria delas ainda usam boa parte das informações, elas pegam dos sites, pegam de blogs, né? Inclusive. Com certeza absoluta. E uma outra estratégia talvez um pouco menos convencional, e eu vejo poucos médicos explorando ainda, e aí a gente tem que lembrar, né, Edson, que no fim do dia você conseguir a atenção das pessoas em 2025 tá muito mais difícil do que era em 2024, que tá muito mais difícil do que era antes disso. Então tá ficando mais difícil você ganhar espaço e atenção. As redes sociais são um lugar muito tumultuado, tem muita gente, tem muitos perfis, muitos conteúdos, não só de concorrente seu, mas de todo tipo, de toda sorte de assunto. Mas um canal que tem ganhado muita força e que a gente fala pouco, ele não é nada sexy, mas ele gera muito resultado, é o e-mail, cara. Cara. Porque se você tem hoje no Instagram 1000 seguidores e você faz uma postagem no perfil da sua clínica, esse conteúdo não vai ser visualizado por 1000 pessoas. Ele vai ser visualizado no máximo por 20 pessoas. Não é à toa que você tem 2, 3 curtidas. E uma normalmente é da agência que postou para você, né? Então, você quer
ter uma entrega melhor do que isso? Se você tiver uma base de 1.000 e-mails, então vamos só comparar o mesmo parâmetro, 1.000 seguidores no Instagram, 1.000 e-mails na sua base, na sua newsletter, numa assinatura que a pessoa tenha para receber novidades. O seu e-mail vai ser visto por 500 pessoas. Legal. Olha a proporção e a diferença que a gente tem. Começa a pegar e-mail no prontuário eletrônico então dos pacientes. Exato, a secretária está ali fazendo um cadastro inicial do paciente, às vezes é você mesmo na própria consulta, mas busca o endereço de e-mail, pega naturalmente o telefone, eu sei que o WhatsApp também é um canal incrível e mandar conteúdo proativo pelo WhatsApp também é uma forma de fazer marketing sem aparecer necessariamente, né? Mas eu gosto de chamar a atenção para o e-mail porque, de novo, não é nada sexy, não é a grande bola da vez, mas quando a gente analisa os números, a entrega do e-mail marketing está imbatível. Perfeito, cara. Isso é bem importante. Muitos médicos, os pessoal já têm receio. Pô, Edson, mas nem eu olho e-mail mais, né? Cara, mas seu paciente olha, né? Então esse acho que é o ponto bem que você trouxe, né, cara? A taxa de abertura, o conteúdo que as pessoas consomem ali por e-mail é maior do que uma publicação orgânica, às vezes no próprio Instagram. Exatamente, cara. E ou que não. Cara, você consegue compartilhar, contar alguma história de algum médico, de alguma clínica que teve sucesso aí usando essas estratégias de marketing sem aparecer? Eu acho que você deve ter, inclusive, algum talvez na MedGuias mesmo. Cara, a gente tem inúmeros, né, Edson? Porque na MedGuias a gente passou aí, a gente levantou o banco de dados recentemente, porque a gente está fazendo uma migração de portal, já passaram 38 mil profissionais de saúde e a nossa média normal é 80% médicos. Então você imagina, eu estou falando de 30 mil médicos diferentes que passaram em algum momento nos últimos 8 anos pela plataforma. E cara, a gente tem inúmeras, agora tenta pensar assim, a combinação especialidade com cidade. Então, por exemplo, estou dando um exemplo sem especificar ninguém, mas dermatologista em Alagoas, pneumologista em Manaus ou endocrinologista em Florianópolis. A gente tem um nível de posicionamento orgânico e também uma estratégia de Google Pago, onde a gente aparece para todas essas buscas de especialidade. E o que a gente aprendeu com o business, com o negócio, com a MedGuias como negócio, é o quanto de gente que faz essas pesquisas, então existe um volume de pessoas procurando todo dia, mas principalmente o tanto de gente que quando faz essa pesquisa, agenda uma consulta. Porque você tem que concordar comigo que ninguém acorda de manhã falando: eu acho que eu preciso de um pneumologista. O cara não sabe nem o que esse especialista faz. Então, normalmente, ele passou por uma consulta com um outro médico, ou ele teve um sintoma que ele foi, a gente usa ainda a expressão, no Dr. Google, ou no Dr. ChatGPT, e recebeu uma recomendação para procurar um profissional nessa área. Então, cara, a gente tem, assim, histórias e histórias de especialistas que estão em regiões, às vezes, menos conhecidas. Não estou falando da Grande São Paulo, não estou falando do eixo com o Rio de Janeiro, não estou falando de BH ou de Porto Alegre, mas estou falando de todas as outras grandes capitais do Brasil. Estou falando de cidades menores em vários desses estados que, às vezes, não estão só no litoral, mas tem todo um oeste e norte do Brasil que cresceu demais também. Então, a gente tem muitas histórias. E eu, pessoalmente, tenho a minha esposa, né, cara? Querendo ou não, tendo esse background de marketing, sempre ajudei ela. E a minha esposa é um exemplo que foi passando por esses graus de maturidade. A Bianca é um case de sucesso? Eu acho que a Bianca é um case de sucesso, né, cara? Construiu a reputação dela como endocrinologista em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde a gente mora. E ela teve... foi passando por essas várias fases. No começo, ela tinha uma resistência muito grande à produção de conteúdo. E aí eu consegui convencê-la a fazer o conteúdo texto. Então, para ela, essa parte de posicionamento do Google e posicionamento na MedGuias foi crucial para o começo de carreira. E aí ela foi avançando, foi crescendo dessa maneira. Aí ela começou a ver os colegas produzindo conteúdo e ela falou: puxa vida, mas tô ficando para trás, né? Então, o bichinho das redes sociais conseguiu morder ela. E aí ela, daqui a pouco, resolveu começar a aparecer. É engraçado quando a gente olha os primeiros conteúdos que ela fez, talvez uns 2, 3 anos atrás, como ela tinha vergonha de câmera, como ela estava fazendo aquilo, você percebia que não era natural para ela. Mas, cara, em algum momento, eu acho que principalmente pelo feedback, não só dos pacientes, mas até dos conhecidos, porque lembra que quando a gente cria esse conteúdo, você estoura a sua bolha não só para quem vai ser seu paciente um dia, mas as pessoas passam a saber mais do que você faz. E aí ela, acho que conseguiu enxergar isso e hoje ela tem uma produção continuada de conteúdo em vídeo, humanizado, pessoal, com ela aparecendo também. Eu vou pegar um gancho no que você falou da Bianca aí, né, cara? A questão de maturidade de desenvolvimento. A gente, como a gente está há 11 anos na estrada, trabalhando só com a parte de marketing médico, a gente veio acompanhando muito essa evolução. Hoje em dia, cara, a gente vê que o mercado na parte de marketing médico está mais maduro, né? A gente brinca, né? 10 anos atrás, o médico que fazia médico era o cara charlatão, né? Que, putz,
pegava mal. Se tivesse no TikTok, então, né, Edson, já tinha uma rejeição muito grande. Já tinha, cara. Mas você sabe, Edson, que principalmente essa rejeição era dos outros médicos, cara. Com certeza, cara. Porque no fim do dia, você concorda comigo? O público, a audiência, tá consumindo conteúdo, né, cara? E puxa vida, se no meio daquela papagaiada toda, porque tem muita coisa de baixa qualidade no TikTok, aparecia alguém falando algo útil, algo sério, pô, cara, aquilo atrai as pessoas também, né? E acho que o ponto que eu vejo hoje, assim, cara, antigamente o cara que fazia, de repente estava no Instagram, legal. Só que eu vejo que, de novo, a maturidade no mercado veio evoluindo, né? Hoje, o médico que fazia, tinha um site, fazia anúncio no Google, tinha um Instagram, já dava muito bem. Eu já vejo que hoje em dia os próprios médicos procuram a gente e falam, cara, eu quero saber mais sobre SEO, eu quero começar a fazer alguma coisa no LinkedIn, eu quero pensar em alguma coisa no YouTube, alguma coisa no Spotify. Por quê? Porque, igual você falou, ele entendeu algumas coisas. Primeiro, tá mais difícil chamar atenção agora em 2025. Sem dúvida. Segundo, tem muito mais gente produzindo conteúdo, tentando se posicionar, querendo um pedacinho desse espaço na internet e, de novo, querendo essa atenção. Como é que você aumenta a sua chance de ter mais atenção? Estando em diversos canais. E os canais onde seu possível paciente está. Né? Eu brinco aquela música, né, dos velhos, que o artista vai onde o povo está. Exato. E o médico hoje em dia entendeu. Eu falei, cara, eu não posso ficar limitado só no Instagram. Preciso, tá na MedGuias, preciso estar no Google, preciso estar no YouTube, preciso estar em outros canais. E você sabe, Edson, que eu acho que se eu pudesse provocar, eu acho que a gente está falando com uma audiência de profissionais de saúde aqui, né? Você trabalha muito com os médicos aí, estão nos ouvindo agora. Se eu pudesse levar uma provocação que eu acho que pode melhorar muito os resultados para esse médico, cara, não tem nada a ver com os canais. Tem a ver com a mensuração dos resultados. Porque a gente, de novo, como não vem numa cultura de gerir o consultório como um negócio, esquece de fazer controles e acompanhamentos básicos. Então, por exemplo, no consultório da Bianca, todas as vezes que um paciente entra em contato, não necessariamente se ele marca consulta, tá? Mas se ele entra em contato, entre as primeiras perguntas da secretária como que você ficou sabendo da doutora? Então, obviamente, as indicações de pacientes são muito presentes, as indicações de outros médicos também acontecem, mas ela também recebe pessoas que viram no Google, pessoas que viram na MedGuias, pessoas que viram no Instagram, pessoas que viram na imprensa, porque ela faz uma estratégia com a imprensa também. Então, perguntar isso para quem entra em contato é muito relevante. Agora, principalmente para quem vai na consulta, é mais importante ainda, porque no fim do dia, se a tua estratégia de marketing funcionou, ela está te gerando consultas. E aí é muito interessante apreciar e ver. Eu tenho certeza que se você começar a fazer esse acompanhamento, você vai descobrir canais que são super relevantes e que às vezes você não estava dando tanta atenção para ele assim, você pode colocar mais energia lá. A gente bate nessa tecla, né, cara? A secretária pergunta e o médico também pergunta, né, cara? Acho que até uma conversa mesmo, assim, com o paciente. Pode colocar como parte da conversa, mas registra essa informação e gera uma estatística depois, né, Faraia? Cara, quando a gente fala da parte de erro, né? Quais que são os principais erros que médicos cometem aí quando eles tentam fazer marketing sem se expor, sem aparecer? Como é que eles podem evitar isso, assim? Cara, eu acho que uma informação crucial, assim, primeira para te dar a luz e o caminho, é você levantar um dado que está gratuitamente, publicamente disponível, que é o volume de pesquisa. Então eu vejo muita gente ainda produzindo, falando aqui em conteúdo texto, já que a gente está falando do conteúdo para não aparecer, conteúdo sobre algo que ninguém está procurando, cara. Eu acho que esse é um erro muito crasso, porque, se você já tem a estatística do que as pessoas buscam, fica muito fácil de saber o que é o interesse delas. Eu me lembro, agora eu vou resgatar, mais de 10 anos atrás, quando a gente começou a estratégia de marketing da Bianca e o SEO era nosso ponto de partida inicial, eu fazendo a pesquisa de volumes de busca no universo da endocrinologia, e aí a minha esposa querendo falar de hiper ou hipotireoidismo, não vou me lembrar, faz 11 anos, cara, mas, né, alguma doença da tireoide, enquanto o volume de pessoas procurando por obesidade era muito maior. E aí ela estava lá porque ela tinha estudado, feito a formação dela na área, tinha coisa para falar disso e tudo mais, gastando energia em algo que não ia gerar tanto resultado quanto se ela começasse com foco na obesidade. Então, acho que esse é o primeiro erro, é isso, não olhar para os dados que já estão ali disponíveis, né, cara? O segundo ponto, eu acho que esse é um cuidado muito grande também, Edson. Você falou sobre tem muito conteúdo, está muito disputado, atenção. É fazer conteúdo de baixa qualidade. É você fazer textos curtos, é você fazer textos só com o chat GPT ali, falar, faz um texto para mim sobre obesidade, só para seguir o meu exemplo aqui. Você precisa trazer dados, você precisa trazer a sua percepção pessoal,
citar as suas credenciais, contar histórias, claro que você não identifica o paciente, mas histórias de pacientes, fazer realmente, um termo que a gente usa faz tempo é um conteúdo rico, né? Um conteúdo que de fato esteja trazendo informações acima da média dos outros conteúdos que já estão ali. Então você vê que, além de pesquisar o volume de buscas, vale pesquisar um pouquinho o que já está aparecendo. Você tem que fazer pelo menos melhor do que o que já está lá. Até um ponto, se você quiser saber quantas pessoas procuram pela sua especialidade, algum procedimento, tratamento, cirurgia que você faz aí na sua cidade, me manda uma mensagem, eu faço esse levantamento e te entrego, te dou de presente. Ah, que legal, cara. Muito bom, porque às vezes a pessoa não tem acesso à plataforma, tem aquela dificuldade técnica, você já desenrola para ela. Sabe qual que é a especialidade mais procurada no Brasil? Oftalmologista. Olha que legal. Oftalmologia é a especialidade médica mais procurada no Brasil. Legal, cara. Bate com os dados que a gente tem na MedGuias também. E, cara, falando da MedGuias, como é que a MedGuias ela pode ajudar o médico a manter essa presença online eficaz, cara, que funciona? Edson, a gente basicamente é uma powerhouse no Google. Ou seja, a gente tem um nível de indexação orgânica e paga para as buscas que a gente chama de buscas efetivas muito grande. Então, em todas as praças hoje do Brasil, somos 17. Quando eu vim aqui a última vez, nós éramos 12 ou 11. Somos 17 Eu acho que eram umas 9, vocês cresceram muito. É mesmo, né, cara? Bom, que bom, coisa boa. Então, a gente tem umas 17 praças, estados, onde a gente está inserido. Dentro desses estados, são cerca de 60 cidades, onde qualquer busca que você fizer, ligado lembra, o conjunto da especialidade com a cidade, o tratamento e a cidade, a doença e a cidade, a gente está muito bem posicionado. Então, como a MedGuias tem ajudado, a gente, por ser um portal maior, presença nacional e com mais tempo, muitas vezes, do que o site do próprio médico, a gente indexa melhor. Então, eu consigo gerar cliques dos pacientes para fazer agendamento de consulta. Se o médico usar a nossa plataforma de agendamento, agenda direto pela plataforma. Se colocar o número de WhatsApp, cai direto no WhatsApp da secretária. Então, o que a gente tem feito é melhorar esse posicionamento nos resultados de busca do Google. E, além disso, lembrar, Edson, que a gente tem uma estratégia da revista impressa. Então, além da gente fazer a comunicação digital e a presença digital, que é boa parte do que a gente falou hoje aqui, a gente ainda tem esse canal mais tradicional da mídia impressa, mas que, cara, quando o paciente vê a fotona do médico de página inteira, às vezes tem médico que faz 2 páginas assim, aquilo gera uma percepção que, mesmo que se fosse num tablet, uma revista num tablet, não é igual. O papel impresso ainda carrega esse peso para carregar uma autoridade para aquele médico. Então, a gente também faz uma distribuição nos conjuntos residenciais, nos consultórios médicos, tem pontos estratégicos em cada uma das 60 cidades que a gente está também. Então, acho que é aumentar e dar essa visibilidade para aquele profissional, sem que ele precise ligar a câmera, colocar a luz de fundo e fazer a dancinha no TikTok. Cara, próximos passos da MedGuias, o que está vindo de novidade por aí? Edson, vou te contar o que eu posso contar, não posso contar tudo, mas é o seguinte, a gente começou, né, a nossa solução legada, desde que a empresa existe, em 2018, foi a mídia impressa e a mídia digital, distribuição de revistas e também a presença no site ou no aplicativo. Essa foi a forma como a MedGuias se consolidou e construiu até atingir os 17 estados. O segundo momento da MedGuias, que já tem 2 anos aí, é o momento de tecnologia. Em que sentido? Onde a gente começa a oferecer e disponibilizar soluções para que o médico possa usar no consultório dele. Então, a gente tem o agendamento via WhatsApp, a ferramenta de agendamento 100% online, a gente tem a plataforma de telemedicina, o sistema de anamnese para ele fazer o prontuário e o sistema de prescrição para ele fazer as receitas, o receituário, em parceria com o Memed. Então, todas essas soluções tecnológicas já estão embarcadas no médico que anuncie, que faz parte do guia da MedGuias, ele já tem acesso, está incluso no pacote dele, às soluções de tecnologia. A novidade é a próxima fase, que a gente está aqui dentro do laboratório ainda consolidando, porque, claro, cara, com essa revolução da inteligência artificial, esse protagonismo que eu estou construindo, né, da minha imagem como autoridade nesse tema também, meu livro que eu publiquei lá nos Estados Unidos, no MIT, a gente está trazendo um componente de inteligência artificial, que é o quê? Criar um canal à la ChatGPT, então criar um formato de assistente, onde o paciente possa se informar e se educar sobre as condições, sobre os tratamentos, mas principalmente possa encontrar o profissional especialista. Porque ao longo do tempo na MedGuias, Edson, acho que o que a gente descobriu, que é de fato a nossa vocação, é conectar os melhores profissionais, que são os profissionais especialistas devidamente registrados nos seus conselhos, ou desculpa, nas suas sociedades médicas,
com os pacientes que precisam desse atendimento. Então, a gente entendeu que é esse componente entre marketing, tecnologia, inteligência artificial, a gente entrega um pacote completo para eles. Legal. E, cara, para a gente ir pro finalzinho já, para médico que está começando agora, qual que você acha que tem que ser o primeiro passo para iniciar com uma estratégia de marketing mais eficaz, assim, e sem se expor, sem se aparecer? Cara, de olho fechado, Google Meu Negócio. Google Meu Negócio. É uma solução Mapa gratuita do Google. Mapinha do Google. Solução gratuita do Google. Importante fazer um cadastro super completo com todas as informações, foto de alta qualidade, conferir que o endereço está correto, validar o seu número de telefone. Tudo isso é feito por uma plataforma gratuita, fácil ali de gerenciar, mesmo para aquele médico um pouco mais arredio com tecnologia. Então, fazer esse cadastro devidamente. E assim que ele tiver público disponível para as pessoas, lembrar de pedir para que os pacientes avaliem. Essa é uma outra prática que os médicos não estão acostumados, não gostam de fazer, mas você também pode usar o apoio da secretária, de repente, no momento que o paciente está esperando, no momento que ele está pagando, pedir para que ele faça a avaliação. É aquela avaliação das 5 estrelinhas do Google, né? Porque aquilo conta muito ponto para você aparecer no resultado do mapinha do Google. Médico que é casado pode pedir para a esposa avaliar? Cara, pode, né? Mas assim, o Google não vai te posicionar por causa de 1 ou 2 avaliações que você conseguiu. É muito mais importante que você tenha uma estratégia consistente, ou seja, toda semana você atende paciente pra caramba. Toda semana você tenha novas avaliações, porque o Google vai considerar o volume, a quantidade de avaliações, mas ele também vai considerar a frequência com que você é avaliado. Então, até pode pedir, mas isso não pode considerar que isso é uma estratégia, né? Beleza. Não, pergunta rápida agora, cara. Ó, marketing médico sem aparecer, é possível ou é mito? Cara, totalmente possível fazer marketing médico sem aparecer. Não precisa necessariamente ir para as redes sociais. Dá para aproveitar muito, principalmente com o benefício do Google, dos diretórios como a MedGuias e agora do ChatGPT, inteligência artificial. IA ou conteúdo humano? Quem engaja mais? Olha só. Cara, o que a gente tem percebido é que o conteúdo feito por seres humanos com a ajuda da IA é a melhor química que tem. Porque quando você pede só para a IA fazer o conteúdo, dá uma lida, dá uma conferida. Ele fala de maneira muito superficiais, não dá aquele toque mais pessoal para o texto. Então, a combinação que a gente tem achado é essa, né, cara? Sim, tem que usar a inteligência artificial para pesquisar os tópicos, para organizar os temas, às vezes até para escrever no quesito de escolher a palavra, fazer a revisão ortográfica. Mas sempre revisa, sempre dá ali faz um trabalho de edição para alterar o texto, porque esse toque humano faz muita diferença para quem lê do outro lado. O maior erro de quem tenta fazer marketing sem aparecer? Cara, com certeza é não ir atrás dos dados. A gente tem dados públicos, livres, gratuitos e disponíveis sobre o que as pessoas estão procurando, tanto no Google quanto nas redes sociais. Usa isso como sua fonte de inspiração. Se você não está olhando para isso, você está escrevendo qualquer coisa para ninguém. No Instagram, no TikTok, feed perfeito ou conteúdo consistente? Ah, cara, o feed, ele tem uma relevância, sim, quando o paciente vai te ver pela primeira vez. Mas se você não tiver constância de conteúdo, esse paciente não vai ter nem chance de encontrar o seu perfil. Então, eu colocaria com certeza primeiro a constância de conteúdo e aí vai trabalhando para o feed ficar legal. Se tiver um conteúdo que for muito bacana, não tem problema em ocultá-lo por ali também. Pergunta capciosa, o que é mais importante para o médico? Autoridade ou visibilidade? Ah, cara, puxa vida, eu acho que visibilidade sem autoridade dificilmente vai trazer conversão. Então, eu priorizaria a autoridade, né? Você saber do que você está falando e ter essa confiança. Se você pudesse dar um conselho para médicos tímidos, cara, qual que seria? Para o médico tímido, cara, é dizer o seguinte, não tem problema ser tímido. Né? Faz parte da tua personalidade, de quem você é. Saiba que tem muitos pacientes, inclusive, que preferem o médico mais discreto. O psiquiatra, se eu for falar numa especialidade, por exemplo, é o profissional, assim, eu não tenho um dado sobre isso, mas da experiência pessoal, que menos se expõe. E esse camarada tem agenda lotada, né? Eu acho que, inclusive, saúde mental aí tá em alta por agora. Então, eu acho que não tem problema nenhum ser tímido. Só usa a estratégia que potencializa exatamente os pontos fortes. Uma ferramenta de IA que todo médico deveria conhecer. Edson, a gente fala muito ChatGPT porque é a mais usada, mas eu recomendaria que todo médico usasse o Gemini, que seria o ChatGPT do Google. O Gemini foi treinado em cima de uma base de conteúdos médicos do Google Health, que é uma plataforma grande do Google, que só o Google tem. Então, eu tenho recomendado para minha esposa fazer alguns ensaios, alguns treinamentos, de conversar ou discutir o caso, é o termo que ela usa, com o Gemini. Você pode ali colocar dados que você registrou da sua prescrição, cuidado para não colocar dados pessoais, não pode identificar o paciente,
em alguns casos, com a autorização do paciente, ela grava a consulta, manda a transcrição da consulta para o Gemini e vai debatendo o caso. O nível de insight, de percepção, de lembretes que ele traz para a mesa é diferente do que qualquer outro modelo de linguagem. Cara, marketing médico, hoje em dia, é custo ou investimento? Investimento, né, Edson? Sempre foi, né, cara? No fim do dia, você tem uma capacidade ociosa no seu consultório que você precisa preencher. Se você tiver com o consultório muito lotado, pode ter um problema de preço. Então, você também fazer marketing é uma maneira de você melhorar o quanto você consegue cobrar para aumentar teu preço, diminuir tua carga de trabalho. Sem dúvida nenhuma, é um investimento que tem que ser feito. Cara, minutos finais aqui. Google ou Instagram? Cara, eu sou um fanzaço do Google, mas eu vou na estatística. Quando a gente fala sobre o volume de consultas agendadas e marcadas pelos mais de 10 mil médicos que anunciam na MedGuias, o Google é mais de 70%. Então, as redes sociais são importantes, mas o Google é matador. Google ou TikTok? Google, sem dúvida também. Eu acho que o TikTok ganhou muito espaço, combate com o Instagram. TikTok, do ponto de vista de usuário, as pessoas passam mais tempo conectadas, mas nada bate ainda o volume de consultas Google. Google ou YouTube? Google. O conteúdo em texto vai te gerar uma indexação hoje maior do que o conteúdo em YouTube. O YouTube já foi um lugar muito legal para conteúdo orgânico. Hoje já está mais difícil de conseguir espaço lá. Google ou Facebook? A Google, embora também não descarta o Facebook. O Facebook ainda tem teu espaço ali. Pode fazer suas campanhas de Meta Ads que tem jogo ali. Google ou LinkedIn? Google, sem dúvida. Para a área de saúde médicos, de olho fechado. Caramba. Google ou ChatGPT? Por enquanto, Google. Né? Cara, porque eu te falei o número, né? A perda de volume do Google para o ChatGPT foi da ordem de 25%. Lembra que a gente está falando do maior site mais visitado e mais usado do mundo. É o primeiro do ranking. Então, 25% do primeiro lugar não é pouca coisa. Mas ainda, Edson, tenho que colocar. O Google tem 27 vezes o tráfego do ChatGPT, cara. Não é 2 vezes, não é 10 vezes. São quase 30 vezes. Então, Google. ChatGPT ou Gemini? Cara, eu tenho preferido o Gemini. Apesar do ChatGPT ser mais popular e mais conhecido, o Gemini, especificamente para a área de saúde, eu comentei. Tem uma outra coisa muito legal, que o Gemini cabe bastante conteúdo. Tem um negócio chamado janela de contexto. Tenho usado bem mais o Gemini. Gemini ou Perplexity? Cara, agora você me sacaneou. Perplexity é meu predileto, a gente não falou dela aqui hoje, mas eu gosto muito porque ele é um buscador, como o Google é um buscador, mas ele já foi construído na era da inteligência artificial e sempre muito preocupado com as fontes. Então, Perplexity na frente do Gemini. Perplexity ou Claude? Perplexity. Eu gosto muito do Claude para escrever, mas o Perplexity é 10, 15 vezes por dia, cara. Claude ou DeepSeek? Claude, sem dúvida. Cara, mas para a gente finalizar agora os últimos canais assim, tá? Quando a gente fala tráfego pago ou tráfego orgânico? Cara, eu sou um eterno defensor do tráfego pago, porque desde que as plataformas de redes sociais permitiram a gente fazer o direcionamento com a segmentação e no Google a escolha das palavras-chave, você tem um nível de precisão no teu marketing que não existe em nenhum outro canal. Eu faço revista impressa, por exemplo, na MedGuias, você pode fazer placas de outdoor, você pode fazer anúncio na televisão, nada vai bater o tráfego pago segmentado e direcionado. Então, SEO ou Google Ads? Ficou fácil, já até respondeu. Já está respondido, Google Ads. Agora, o Google, cara, tanto para SEO quanto o Google Ads, está sofrendo muito com um negócio que um cara que a gente segue, que é o Rand Fishkin, fala, que é a busca de Google sem cliques, né? Então, muita gente está usando o Google para achar informação, mas por conta do resultado de IA generativa, por conta do resultado do mapinha, não clica nem no Google Ads, nem no tráfego orgânico. Então, é uma área de defesa para a gente aí. E aí eu vou te fazer a próxima pergunta. O Google Ads ou mapa do Google? Olha, o Google Ads é mais amplo, ele vai alcançar mais. Mas se a gente for falar especificamente do médico, esse resultado local, o mapinha do Google. Mapa do Google ou tráfego pago no Instagram? Para médico, mapa do Google. Mapa do Google ou blog? SEO. Mapa do Google. Mapa do Google ou podcast? Mapa do Google. Mapa do Google ou e-mail marketing? Uau. Se fizer uma boa base de e-mail marketing. Que não. Valeu. Obrigado pelo papo. Foi legal pra caramba. Tenho certeza que eu aprendi bastante coisa e o pessoal espero que tenha aprendido também. Para quem quiser te encontrar, como é que faz? Cara, eu tô produzindo conteúdo no Instagram. Meu nome não é muito fácil. É Kenneth, Kenneth Correia. Não tem o I. Kenneth Correia. Lá no Instagram.
conteúdos atualizados sobre o que eu chamo das tecnologias emergentes. A bola da vez agora, os agentes de inteligência artificial, mas com certeza vai ter um novo ciclo aí, eu vou estar acompanhando de pertinho. E vale conferir também o livro do Kenão na Amazon, né? Está disponível na Amazon, o livro chama-se Organizações Cognitivas. Ele traz um olhar da inteligência artificial aplicada para dentro das empresas. Como que as empresas têm que trazer essa tecnologia para dentro. Não é nada de vai demitir, vai acabar com as profissões, nem nada disso. É como que as empresas crescem quando elas juntam humanos e inteligência artificial. Pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.